sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem. E o tema da nossa aula de hoje será recursos naturais. E para darmos início, eu faço a seguinte pergunta. Você acha que você está ligado ou você está separado da natureza? E aí, o que é que você me diz? Eu acredito que nós estamos totalmente interligados, sabe por quê? Olhe bem à sua volta. Você com certeza está segurando um celular. Talvez você esteja deitado em uma cama, sentado em um sofá ou em uma cadeira. Você certamente deve estar dentro de casa. Você já parou para pensar de onde é que vem todo o material que foi utilizado para a construção da sua casa? Então, todo o material que ele é utilizado na produção do celular, na produção de uma cadeira, de uma mesa, de um guarda-roupa e até mesmo da sua casa, ele provém da natureza, ou seja, nós estamos totalmente interligados. Através dos recursos naturais é que provém a nossa sustentabilidade, o nosso desenvolvimento, até mesmo o nosso bem-estar, o nosso lazer. Ou seja, o nosso sustento, ele provém dos recursos naturais. São aqueles que a natureza ele demora anos e anos, muito tempo, leva muito tempo para produzir, até nós podermos consumir. E, como você observou, nós temos diversos tipos de recursos diferentes, não é? Então, esses recursos naturais, eles serão classificados em 5 outros tipos. Eles serão os recursos minerais, os recursos biológicos, os recursos vegetais, os recursos hídricos e os recursos energéticos. Nos recursos minerais, onde nós teremos como representante o ferro, a prata, o bronze, ouro, o cobre, entre outros, e também as rochas, areia, argila, calcário, mármore. Esse tipo de recurso é muito utilizado na fabricação de muitos instrumentos, tanto de trabalho como em construções. Nós nos referimos a recursos hídricos, nós estamos justamente nos referindo à água que está disponível nos rios, nos lagos, nos oceanos. Nós utilizamos, ela é utilizada tanto para beber, como para lavar roupa, ela tem tantas utilidades e até mesmo o nosso lazer, quando a gente vai para o rio. Além de ser uma fonte de geração de energia elétrica. E chegamos nos nossos recursos energéticos, que são aqueles que provêm energia para o nosso sustento, que vai desde o petróleo, do gás natural, do carvão mineral, até mesmo a energia das hidrelétricas e também a energia eólica, a energia solar. Todos esses tipos de energia, eles provêm de recursos naturais. Os recursos biológicos são aqueles que muitas vezes nós obtemos através da agricultura, através da pesca, através da caça, entre outros. Quando nós falamos de recursos vegetais, nós podemos nos referir à exploração de madeira e também do látex. Os recursos eles serão classificados em 2 tipos, que serão renováveis e não renováveis. Essa divisão existe porque tem recursos na natureza que têm a capacidade de se renovar rapidamente, chamados também de inesgotáveis, enquanto outros demoram um longo tempo para a sua regeneração. Os recursos renováveis, eles são classificados assim devido à sua velocidade e facilidade de renovação, como por exemplo, a luz solar, a água, o vento, os vegetais. No entanto, a sua manutenção, ela depende também da velocidade do nosso consumo. Não é porque eles são renováveis, eles se renovam na natureza, que nós podemos utilizar desenfreadamente. Nós devemos sim ter um controle. O nosso consumo ele não pode ter uma velocidade maior do que a renovação daquele tipo de recurso na natureza, como por exemplo a água. Nós devemos sim fazer um uso racional da água, porque senão nós sempre passamos, como nós podemos perceber aqui, por uma estiagem, por seca. Será um recurso esgotado, né? Então nós temos sempre que estar fiscalizando como é o nosso uso para com os recursos naturais. Será que nós estamos utilizando da maneira correta ou nós estamos utilizando desenfreadamente?
causando, por exemplo, desperdício. Ou então nós estamos exercendo um grande consumismo, nós estamos sendo muito consumistas. Diferentemente dos recursos renováveis, os recursos não renováveis, eles demoram um longo prazo para se renovarem na natureza. Por isso são chamados de não renováveis, porque eles podem ser esgotados se nós não tivermos um controle em relação à utilização desses tipos de recursos, que são, por exemplo, o petróleo, carvão mineral e os minerais. Além de correr o risco de esgotamento dos recursos naturais, caso a gente não se policie em relação ao uso, nós temos também algumas consequências que a extração desses recursos minerais eles podem causar, que é, por exemplo, os impactos ambientais, como, por exemplo, a atividade de mineração. A atividade de mineração é a atividade onde acontece a extração dos minérios, dos minerais, contidos nos solos e nas formações rochosas. Os impactos causados pelas atividades de mineração, eles são inúmeros, que vão desde a poluição hídrica, ou seja, a poluição das águas, como também a poluição do solo, a perda da biodiversidade, tanto da fauna como da flora, também pode vir a causar alguns tipos de doenças, tudo por causa de quê? De alguns metais pesados, de compostos químicos que são liberados durante essa atividade de mineração. Além disso, nós podemos ter o exemplo aqui no Brasil de 2 tipos de desastres ambientais que aconteceram tanto no ano 2015 como recentemente agora no ano de 2019, que foi o desastre de Mariana, onde aconteceu o rompimento da barragem, e também o mesmo fato aconteceu ano passado em Brumadinho, o rompimento da barragem, também onde acontecia a mineração. Então, esses desastres foram terríveis, não só para o meio ambiente em si, não só em relação aos recursos minerais, em relação aos recursos naturais. Afetou não somente o ambiente em si, mas afetou também toda a população local, desde que houve várias perdas de vidas, como também a contaminação da água, que ocasionou também a contaminação da biodiversidade que estava ali presente, como, por exemplo, o peixe, que é de grande importância para a economia daqueles locais. Então, esses desastres ambientais, eles também se tornaram desastres sociais. É aí que está a importância da conscientização em relação à exploração de todos os recursos naturais, seja ele qual for. Então, é necessário que haja leis específicas para esses tipos de exploração, assim como também uma consciência pela nossa parte em relação ao nosso consumismo, para que ele não seja exagerado e que a gente fique apenas com as quantidades que a gente possa realmente viver para o nosso sustento. O Brasil é muito rico em recursos naturais, sejam eles biológicos, hídricos, energéticos ou minerais. Ele possui um solo fértil em nutrientes, além de ter uma das maiores reservas de água doce do mundo. Todo esse potencial ele pode ser utilizado, mas de forma razoável e sustentável. A opção pelo uso de recursos renováveis, apesar de eles não serem completamente limpos, pode diminuir muito o impacto ambiental, favorecendo assim um desenvolvimento sustentável.